Vejo uma bela cidade e um povo brilhante emergir do abismo. Vejo as vidas pelas quais abro mão da minha, pacíficas, úteis, prósperas e alegres. Vejo que tem em seus corações um santuário e também nos corações dos seus descendentes das gerações vindouras. O que faço é de longe a melhor coisa que fiz na vida. Terei um descanso muito melhor do que jamais conheci. Essas palavras foram ditas pelo comissário Gordon no enterro do Bruce Wayne, ao final do filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge, fechando a trilogia clássica do Christopher Nolan. Mas essa frase também se encontra, ou ela faz uma referência, a uma obra clássica do Charles Dickens falando sobre a Revolução Francesa, chamada Um Conto de Duas Cidades. O que a Revolução Francesa e Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge, você fica sabendo agora no Geek Story. Antes de começarmos, uma pergunta para você. Você já está participando da nossa promoção lá no Facebook? Pois é, o Geek Story, em parceria com o Apelo Amor, está sorteando uma linda almofada do Mestre Yoda, que faz parte da coleção Star Wars da Apelo Amor. Você tem que entrar na nossa página no Facebook, curtir nossa página, a página da Apelo Amor e compartilhar a foto oficial do sorteio. O sorteio vai ser realizado na quarta-feira, amanhã, dia 22, então corre lá que ainda dá tempo de você participar. Estamos torcendo por você. Voltando a falar das revoluções. A obra clássica do Christopher Nolan, composta por Batman Begins, Batman no Cavaleiro das Trevas e Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge, ela tem todo um discurso muito bonito se nós formos acompanhar a fundo aquilo que ele está nos propondo. Um discurso libertário, um discurso em que o Batman se torna a pessoa central dessa libertação, mas no último filme os papéis acabam se invertendo. Se nós formos reparar, o vilão Bane surge como a grande alternativa de liberdade para uma cidade enraizada no meio do caos. Qualquer semelhança com a Revolução Francesa não é mera coincidência, porque o Christopher Nolan ele acabou se inspirando numa obra pouco citada pelos entendedores aí da sétima arte. O Christopher Nolan ele se inspira um pouco na obra de Charles Dickens chamada Um Conto de Duas Cidades. Nessa obra, o Charles Dickens analisa a Revolução Francesa desde antes dela acontecer e até um pouco depois. Ele analisa todos os impactos que acontecem dentro da sociedade. Seja ela no primeiro estado, a nobreza, a aristocracia, seja ela no segundo estado, atingindo o clero, ou seja ela no terceiro estado, nível povão, os camponeses em geral. Isso acaba sendo bem configurado ao longo de toda a obra do Charles Dickens, e ele faz questão de ressaltar a decadência moral, a decadência espiritual, a decadência ética da França pré e pós-Revolução Francesa. E qual que é o discurso proposto pelos revolucionários? É um discurso que, na verdade, praticamente todos os revolucionários acabam tendo. É um discurso de salvação. É um discurso sedento por sangue. É um discurso que fala dos oprimidos, da classe que oprime, da classe que é opressora e que essa classe opressora merece perder o seu lugar. É o discurso em que a vingança dos oprimidos se realiza. É a necessidade de se trocar o antigo pelo novo. Esse é o discurso que contém basicamente todos os grandes revolucionários da história. E aí é só você fazer uma análise, por exemplo, no filme do Batman. É um discurso um tanto quanto velado com a Selina Kyle. É um discurso um pouco mais intenso quando aparece a figura da Talia al Ghul. E no Bane esse discurso se intensifica. Vamos ver como isso acontece. O filme Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele se passa 8 anos após o final do segundo filme. O Harvey Dent supostamente morreu, o Batman é um foragido da cidade, ninguém sabe onde ele foi parar. Em paralelo a isso, Bruce Wayne também está sumido, enfiado, enclausurado na sua mansão, e os negócios das empresas Wayne começam a não dar lucros. A falta de lucros prejudica todas as instituições de caridade que as empresas Wayne mantêm. Com isso, os órfãos de um dos orfanatos ali, eles acabam perdendo as doações e entram num grande problema. Problema esse que vai ser levado a Bruce Wayne por um policial. É o policial que vai acabar futuramente se tornando o Robin. O Bruce Wayne não dá a mínima para aquilo naquele momento, mas quando surge praticamente das entranhas da Terra, porque o Bane estava armando todo o seu exército por baixo de Gotham,
Quando o Bane surge das profundezas, do subterrâneo, o discurso que o Bane faz é um discurso libertador. É um discurso que propõe a essa Gotham, calejada de tanto sofrer, as pessoas, a população, as famílias de Gotham completamente sem esperanças devido às ondas de crime que nunca se acabam, esse discurso do Bane surge como a grande libertação. E é engraçado porque ele arrebenta com o estádio de futebol americano, e aí ele vai, calmamente, pega o microfone e faz um discurso brilhante. Esse discurso fala, olha, Gotham, a liberdade está na mão de vocês. Eu vou transformar essa cidade, eu vou modificar essa cidade e Gotham será livre. É interessante essa proposta dele, porque é uma proposta que promove uma revolução. O que é a revolução? Revolução nada mais é, uma definição um tanto quanto clássica, que mudar a realidade mediante a concentração de poder. O revolucionário, ele quer aniquilar as tradições. Ele quer romper, ele quer superar, quebrar os paradigmas da sociedade. Ele quer, a partir disso, transformar o local em que ele está e transformar o mundo ao seu redor. Ele consegue isso detendo o monopólio do poder. É por isso que na Revolução Francesa, o Robespierre, quando consegue atingir o poder, ele centraliza tudo nas suas mãos. É por isso que o Bane joga aquela suposta bomba aleatória na cidade, que qualquer um pode estar com um controle para desativá-la, porque ele está tentando mostrar para a população que, na verdade, eles têm um poder, mas quem detém o controle é o Bane. Ele centraliza isso nas suas mãos com um plano muito bem arquitetado, tão bem arquitetado quanto o plano do Robespierre. A França emerge num clima de terror. As pessoas morrem e são guilhotinadas por qualquer coisa, principalmente os opositores ou os donos do antigo regime. É isso que o Bane começa a fazer. Ele liberta os prisioneiros, instaurando uma nova forma de julgar. E aí é curioso, porque ele coloca o espantalho para ser o juiz. Numa das cenas aparece o espantalho sentado ali em cima de um monte de livros e aparecem ali as pessoas que vão sendo trazidas a ele e ele determina a sentença, exílio ou morte. Mas na real, a pessoa acaba morrendo de um jeito ou de outro. Então, é uma suposta liberdade e é um regime que preza pelo terror, porque através do terror eu mantenho esse monopólio do poder nas mãos. O Bane se coloca ao lado dos oprimidos. O Robespierre, no seu discurso, também se coloca ao lado dos oprimidos. E quando olhamos para as propostas do Robespierre e para as propostas do Bane, nós vemos que ambos enganam o povo. Ambos prometem liberdade. Ambos prometem construir uma nova sociedade livre, uma sociedade em que a tirania seria afastada plenamente do poder, o medo não existiria mais e a opressão chegaria ao fim. Na verdade, se olharmos para a história, o Robespierre se torna um ditador e governa na base do medo. O Bane impõe o medo e a opressão através dos seus atos. A morte, seja ela física ou seja ela espiritual, lá na França, é o que acaba fazendo com que a França, pós-revolução, acabe emergindo num caos. Caos esse que vai perdurar não só nos anos subsequentes, mas vai se estender até o período napoleônico. Se nós olharmos para a questão do Bane ali no Cavaleiro das Trevas ressurge, a morte física e espiritual, ela acontece quando ele, numa luta, sei lá, fora de série ali com o Batman, acaba quebrando a espinha do Batman de uma forma muito brutal. Ali, o Bane, ele joga com o Batman, ele fala pro cara, meu, eu quero saber, o que vai ser quebrado primeiro? O seu corpo ou o seu espírito? Porque uma nação, quando tem o seu espírito quebrado, ela sucumbe. O herói, quando tem o seu espírito quebrado, ele perde a visão do heroísmo. A França, quando tem, através das suas cidades, a devastação, ela se descaracteriza fisicamente falando. O Batman, fisicamente falando, fica impossibilitado de lutar contra esse suposto revolucionário. Quando os ataques acontecem, se nós olharmos ataques terroristas, por exemplo, eles sempre atingem símbolos. A França, o símbolo é a Bastilha. A tomada da Bastilha é o marco de que as coisas estão acontecendo. A quebra física e espiritual do Batman é a mostra de que
o espírito de Gotham está ruindo e sucumbindo nas mãos dos seus vilões. Vilões que se passam por revolucionários. Bane é tão vilão quanto Robespierre, mas Bane traz propostas interessantes tanto quanto Robespierre. O discurso ideológico de um está atrelado ao outro, e isso é brilhantemente colocado no filme pelo Christopher Nolan. E é dessa forma que nós fechamos o nosso programa de hoje. Nós ainda vamos voltar nesse tema, abordando outros aspectos da Revolução, tanto a francesa quanto a do Bane, ao longo do filme e ao longo da história. O Geek Story agradece você por nos acompanhar. Corre lá, a promoção ainda dá tempo de você participar. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até a semana que vem. Valeu, fui!